Hallo, meine Lieben. Guten Tag. Heute lernen wir die Zahlen. Die Zahlen. Os números. Hoje nós vamos aprender os números. Heute lernen wir die Zahlen. Os números. Eu já trouxe para vocês anteriormente os números de 0 a 10. Nessa primeira folha eu já estou trazendo de 0 a 12. Vamos lá? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez de 0 a 10, para a gente prestar atenção na pronúncia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora os dois novos que nós estamos vendo hoje. 11, 11, 11. O L é bem lá em cima, tá? 11. E o 12, 12, 12. Olha, o Z é como se nós tivéssemos um T na frente do Z. Então a gente fala tss. Como o zwei, que é o 2, né? O 2 é zwei. E o 12, 12. E aí, depois do Z, nós temos o W com som de V, o O com umlaut, que nós vamos fechar a boca e vamos falar Ö, Ö. E o L, que é bem lá em cima, né? O L do alemão é L mesmo, não é U. Então, a gente vai falar 12, 12, ok? Mais uma vez, de 0 a 12. Começando pelo 0, claro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora nós vamos ver de 13 a 19. E eu coloquei assim colorido para vocês perceberem como é fácil em alemão. Por exemplo, 13. Eu tenho o 3, que é o 3, e tenho o 10, que é o 10. Claro, nós vamos escrever junto. Então, a gente fala 13, 13. E segue a mesma lógica para o 14, para o 15. No 16 e 17 vai ter uma diferençazinha. Mas veja, o 14 eu tenho o 4, que é FIA, e o 10. Então, como que vai ser 14 em alemão? 14. 15. 15. Mais uma vez, 13. 13. 14. 14. 15. 15. O 16, eu até coloquei uma outra cor, porque nós vamos tirar o S dos X. Então, quando nós tiramos o S dos X, o CHS do 6 é Zex. Mas se eu tiro o S, eu tenho o CH, que depois da letrinha E, depois da vogal E, vai ficar com o mesmo som do ISH. Então, nós vamos falar 16, 16, 16. O 17,
nós vamos pegar o 7, mas tem uma diferença. Nós vamos tirar o EN do final do 7. 7 em alemão é sieben. Nós vamos tirar o EN final e vamos colocar junto ao 10 e vamos formar o 17. 17. 17. O 18 e o 19 os dois seguem a mesma lógica do 13, 14 e 15. Eu tenho no 18 o número 8, 8, e o número 10, 10. Então, 18, 18, 18, 18. E o 19, 19, 19. Vou repetir mais uma vez, do 13 ao 19. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Vamos agora ver do número 20 ao 29. O 20 é 20. Vamos prestar atenção aqui na pronúncia. Nós temos o Z como se tivesse um T na frente. Depois o W com som de V. E o final, esse IG, a gente fala como se fosse o ISH, né? 20. A tônica é no meio. 20. 20. E agora, percebam a lógica do alemão, que é diferente do português. Então, veja bem, não é que seja mais difícil, só é diferente. Quando eu tenho 21, toda vez que eu construir um número em alemão, 21, 22, eu tenho a dezena, mais a unidade e os números separadamente. Em alemão, primeiro eu tenho a unidade, depois a dezena, e os números são escritos juntos. Começando pelo 21, eu tenho só uma diferença. O 1, que é o 1, eu tiro o S. Então vai ficar 1 und 20. 1 und 20. O 22, eu começo pelo 2, que é a unidade, coloco o und, que nós já conhecemos, que é o E, e o número 20. Então, eu tenho 2 und 20. Vamos repetir mais uma vez, começando do 21. 21, 1 und 20. Lembrando que no 1, sempre que eu juntar o número 1 a uma dezena, eu vou tirar o S, tá? Vai ser a mesma lógica para o 31, 41, eu sempre vou tirar o S do 1. Então, 1 und 20. 2 und 20. 23. 3 und 20. 24, começo pelo 4, que é a unidade, o und e a dezena. Então, 24, 4 und 20. 25, 5 und 20. 26, começo pelo 6, que é a unidade, coloco und e coloco a dezena. Então, 6 und 20. Notem que aqui é 6 mesmo, 6, und 20. 27, 7, o número todo, 7 und 20. 28, 8 und 20. 29, 9 und 20. Gente, meine Lieben, meus queridos, essa lógica nós vamos ter em toda vez que eu construir um número dezena mais unidade. Ou seja, em alemão, nós começamos pela unidade, colocamos o E,
e a dezena. E nós vamos escrever sempre juntos. Então, unidade e dezena. Lembrando que o número 1 eu tiro o S. Eu vou repetir mais uma vez do 21 ao 29. Depois nós vamos aprender as outras dezenas para que nós possamos construir os outros números, ok? Começando pelo 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Nós vamos agora aprender as outras dezenas e já sabemos como construirmos os números unidade mais dezena, né? Que é a lógica do alemão. Em português a gente faz dezena e unidade. Então vamos aprender as dezenas, começando pelo 30. 30. Eu coloquei esse S7, que é aquela letrinha que tem o som de dois S's. Eu coloquei de uma cor diferente para chamar a atenção que todas as dezenas em alemão terminam com o Z e G, mas o 30, excepcionalmente, vai terminar com S7 e G. Então, o S7 tem o som de dois S's. Então, 30 em alemão é 30. 30. Lembrando também que, veja bem, nós temos a terminação Z e G, com exceção do 30, que é o S7 e G, e nós temos essa terminação junto aos números, né? Aos números que nós já conhecemos. Então, o 3, que é o DRY, mais a terminação S7 e G, 30. Mas veja o 40. 4, 40. Aí eu volto para a terminação Z e G. Então, mais uma vez, 30, 30. 40, 40. 50, 50. O 60 e o 70, eu vou ter a mesma lógica do 16 e do 17. Ou seja, eu vou construir o 6 mais a terminação Z e G, que é a terminação das dezenas, mas eu vou tirar o S do 6. Então, eu vou ter 60. É só falar devagar que dá certinho. 60. O 70, mesma coisa, a mesma lógica do 17. Eu tiro o EN. Então, eu vou ter 70. 80, 80. 90, 90. Vamos ver agora o 100, 100. Eu posso também colocar 100, mas normalmente o alemão fala 100. E para falar 200, eu coloco 2 junto ao 100. 200. Lembrando que em alemão a gente sempre vai escrever tudo junto. Por isso que as palavras parecem grandes, mas na verdade é como em português. A gente constrói, só que em alemão, quando que eu dava aula lá para os meus alunos pequenininhos,
pequenininhos, desculpem, eu dizia para eles que as palavrinhas em alemão davam as mãos, né? E por isso elas ficam uma palavra maior. Mas é assim, então é só construir, e aqui do 200 até o 900 eu vou ter todos os números que nós já conhecemos e mais o 100. Então, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, aqui eu tenho 6 todo, tá? 600. 700, eu tenho 7 todo, né? Não tiro a terminaçãozinha, não. 700. 800, 800, 900, 900. Não tem mistério, é até mais fácil do que no português, né? No final, eu coloquei um exemplo para vocês. Eu coloquei o número 973. Veja, eu tenho 900. Como que é 900? 900. O número 9 mais o 100. Então, 900. E o 73. 73 eu já sei que começa pela unidade, o drei. Drei, und, que é a palavrinha und. E o 70 em alemão, que é 70. 70. Só que, como eu disse, eu ensinava para os meus alunos pequenininhos, em alemão as palavras dão as mãos. Então, a gente vai escrever tudo junto. 973. Não é fácil? É muito fácil. Vou trazer mais um exemplo só de brincadeira para vocês aqui no quadro e a gente termina esse vídeo, tá ok? Alô, voltei. Eu trouxe para vocês mais um exemplo aqui, uma brincadeira, para a gente fechar o nosso vídeo. Eu trouxe aqui o número 555, mas quando a gente olha assim, nossa, que palavra grande, alemão é difícil, mas não. Veja bem como é simples e como a gente pode construir de forma bem simples. Primeiro eu já sei que 500, eu vejo assim, primeiro eu vejo aqui, 500, tá? Então, 500 eu tenho 5, que é o número 5, e mais o 100. Então, ó, 5 e o 100, né? 500. E para formar 400, 400. 300, 300. Então, é simples, é sempre o número que nós já conhecemos, né? As unidades, mais o 100. Aí, agora, então, eu já tenho aqui 500. Então, agora eu vou fazer o 55. 55, mas eu já sei que em alemão eu começo pela unidade. Eu começo aqui pelo 5. Então, eu tenho 500, 500. Agora, eu já começo pela unidade. 5 em alemão, 5. Vou colocar a conjunção e, né, que é o nosso e, und, que nós já conhecemos bastante, e o 50 em alemão, que é 50. 50, que também a gente já sabe que é bem fácil. Eu tenho o número 5 e a terminação Z e G, que é a terminação das dezenas, com exceção do 30, que é com S7 e G. Então, fica fácil. Na verdade, o que parece difícil é porque, como eu disse em português, as palavras dão as mãos em alemão, né? Então, aqui, 500, 550. 550. Lembrando só que o U com umlaut, eu faço aqui, ó, U em português, né? Mas aí eu falo um I, então é U. 5, eu faço a boca do U, mas falo um I. Então, 500, 550. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês aqui com esse vídeo. Espero que vocês possam brincar com os números
E na próxima aula eu já trago num contexto. Aí eu vou perguntar a idade, vou ensinar como a gente fala a nossa idade, perguntar quantos anos você tem. E aí todo mundo vai me contar a idade aqui nos comentários, mas isso a gente vê no próximo vídeo. Hoje eu deixo vocês com os números, brincando um pouquinho de construir os números em alemão, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tschüss!